Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha por imagem no nosso canal no YouTube. Está começando mais um Comunicação SA, programa da Mega Brasil que em 2026 entra em sua nona temporada, destacando toda e qualquer ação de relacionamento e de consolidação de marca. Aqui também falamos sobre novas iniciativas de negócios, análises de mercado, lançamentos de produtos e serviços e de ações que impactam positivamente a sociedade. Eu sou Marco Antônio Rossi e antes de iniciarmos o programa de hoje, eu quero deixar aqui um convite a você que nos assiste pelo YouTube, que se inscreva no canal, curta a nossa página, clique no sininho de notificação e assim terá acesso a este e a outros conteúdos produzidos nesta plataforma pela Mega Brasil. No programa de hoje, nós vamos falar sobre um dos ativos mais valiosos e muitas vezes negligenciados do mundo dos negócios globais, a inteligência cultural e a construção do Nature Brand, a marca país. Quando olhamos para a balança comercial e para a geopolítica contemporânea, um dado indiscutível nos mostra a relação entre Brasil e China, que vive um momento histórico de inflexão. Deixamos de ser apenas parceiros de compra e venda de commodities brutas para nos tornarmos o centro de investimentos estratégicos em transição energética, infraestrutura pesada, tecnologia de conectividade e mobilidade elétrica. Gigantes industriais chineses desembarcam aqui no Brasil para erguer fábricas, estruturar cadeias de suprimento e dialogar diariamente com milhares de trabalhadores, consumidores, órgãos regulamentadores e também a opinião pública brasileira. Mas eu trago aqui uma pergunta provocativa que pouca gente no meio corporativo se faz. Como se constrói reputação, licença social para operar em parcerias de longo prazo entre duas nações quando existe um oceano de distância cultural entre elas? Grandes projetos de investimento e fusões internacionais não acabam por falta de capital ou de capacidade técnica. Muitas vezes eles acabam por ruídos de comunicação, incompreensão mútua e choques de cultura organizacional. E para quem assistiu o documentário Indústria Americana, que está disponível no Netflix, inclusive, isso fica muito claro. É impossível vender para um povo, liderar uma equipe local ou construir uma marca, uma marca respeitada sem antes ter ou compreender a psique, a história e a formação social daquele mercado. E é exatamente aí que a comunicação estratégica e o soft power entram em cena. O nosso pano de fundo de hoje do programa é um acontecimento editorial e diplomático de primeiríssima grandeza. A recente tradução para o mandarim de uma das obras mais importantes do pensamento social brasileiro, o livro O Povo Brasileiro, do antropólogo, educador e ex-ministro Darcy Ribeiro. Ao traduzir para a sociedade, para os tomadores de decisão chineses, os conceitos de Darcy Ribeiro, a nossa matiz mestiça, a dor do nosso processo colonial, a nossa criatividade e a maneira única, humana e festiva com qual o brasileiro habita o mundo, estamos a entregando para a Ásia não apenas mais um clássico da literatura, estamos oferecendo um verdadeiro manual de inteligência cultural sobre quem somos, e esse é um ativo de reputação que projeta o Brasil muito além dos velhos clichês do futebol e do carnaval. Para entender como que a tradução desse clássico se conecta com as novas estratégias de negócios, com a diplomacia corporativa e com o gerenciamento de ruídos culturais e com o futuro das relações entre o Brasil e a China, o Comunicação SA recebe hoje uma convidada muito especial que fala conosco diretamente de Pequim, a professora Yan Chaorong, que também adota o nome brasileiro de Silvia Yan, e que é a mente responsável pela histórica primeira tradução para o mandarim da obra máxima de Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro, a Formação e o Sentido do Brasil. Yan Chaorong, ela é professora associada do Departamento de Línguas Europeias da Faculdade de Comunicação Internacional, na China, com um doutorado em Linguística pela Universidade de Macau e um mestrado em Linguística Aplicada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aqui no Brasil.
ela não apenas impulsionou a pesquisa logística, mas também aprimorou o aprendizado de seus alunos através do desenvolvimento de materiais didáticos especializados, tendo publicado 3 livros didáticos de sua autoria. É, Ian Charon, ela é docente de português há 22 anos e é diretora do Centro de Pesquisa em Comunicação do Brasil, do Instituto de Comunicação Regional e Nacional. Também é pesquisadora do Centro de Estudos do BRICS, nas áreas de tradução chinês-português e ensino da língua portuguesa, além de membro do Comitê de Orientação de Ensino e Graduação da Universidade de Comunicação da China, que agora tem esse outro nome de comunicação, de Faculdade de Comunicação Internacional. Professora Ian, muito honrado em recebê-la aqui no Comunicação SA. Seja muito bem-vinda e obrigado por nos atender, a senhora que fala conosco desde a bela cidade de Pequim, no norte da China. Seja bem-vinda. Muito obrigada, senhor Marco. É um grande prazer para mim receber esse convite, né, de ser entrevistado no seu programa. E eu gostaria de dar um olá para todos os públicos, audiências, ok? Muito bem. Professora, vamos começar aqui relembrando que 2026 é o ano da cultura Brasil-China. E eu acredito que também esse fato tem a ver com o lançamento da versão chinesa de O Povo Brasileiro. Mas a minha curiosidade é por que a escolha de Darcy Ribeiro? O que levou à decisão de traduzir justamente o povo brasileiro para o mandarim? Houve aí uma demanda acadêmica ou o interesse do próprio Estado? Então, essa é uma pergunta que eu já fui perguntada por muitas vezes, né, pelos amigos ou mídias brasileiras, chinesas, porque eu escolhi esse livro. Eu acho que a escolha de Darcy Ribeiro e de povo brasileiro, né, decorre de múltiplos fatores. Em primeiro lugar, a academia, né, o círculo acadêmico chinês já há muito tempo, né, deseja compreender o Brasil a partir da perspectiva de seus próprios pensadores e não por intermédio, né, de lentes óticas europeias ou americanas. Então, trata-se de um diálogo de conhecimento há muito que já há muito tempo, né, planejado. Ah, mas também gostaria, por esse primeiro fator, gostaria de mencionar a dificuldade, né, de trazer algumas obras brasileiras para a China, né, dos pensadores brasileiros, porque aqui na China, os acadêmicos, em primeiro lugar, não há tantos acadêmicos que estudam Brasil. Mesmo que nós já, dois países já alcancem esse nível de cooperação, né, tão alto, e tem tão boa relação entre os dois países, mas, quer dizer, na área acadêmica ainda não tem essa força, né, ah, suficiente de estudar o Brasil. Eu acho que também lá no Brasil também não há muitos acadêmicos, né, que estudam a China, quer dizer, que corresponde a este nível de cooperação, né? Então, em primeiro lugar, não há tantos acadêmicos que têm foco de pesquisa no Brasil e também, mesmo os que estudam Brasil, não há muitas pessoas que dominam português. Isso é uma grande dificuldade, né? Porque se quisermos trazer algumas obras para a China, gostaríamos de traduzi-lo, né? Diretamente de português e seria mais melhor, né? De fazer a tradução direta, né? De português para chinês. Mas infelizmente não há força suficiente para esse trabalho. Então, como eu, né, como sou professora de português e alguém que estuda Brasil, né, eu tenho como se diz, esse motivo, parece que uma missão caiu
para meus ombros, eu gostaria de trazer essa visão, né, local dos acadêmicos brasileiros para a China. Eu sempre penso, ah, co- ah, para as pessoas comuns, né, o Brasil que tipo de país é o Brasil, né? E que tipo de nação é para as pessoas comuns, como elas entendem o Brasil? Será que tem alguma obra que pode dar-nos uma visão mais aprofundada sobre essa nação e esse povo, não é? Então, há 3 ou 4 anos atrás, eu já comecei a pensar em traduzir algumas obras clássicas, né, que apresenta mais profundidade sobre esse país, esse povo. E eu fui consultar ah, muitos amigos acadêmicos, tanto chineses como brasileiros, e quase todo mundo, todas as pessoas que eu consultei, colocou o povo brasileiro em primeiro lugar da lista de recomendação. Então, na verdade, é uma decisão coletiva do círculo acadêmico, né? Da rede que eu tenho. Então, e em segundo motivo, segundo fator, é que eu admiro Darcy pessoalmente. Eu admiro, eu acho que ela é uma grande pessoa. Em chinês, como nós temos Mao Zedong, né, que mudou, que fundou a nova China. Eu acho que em cada país tem as suas grandes figuras na sua história. E Darcy é uma pessoa que eu admiro depois de ler as suas histórias, os seus percursos, né? Mesmo por esse livro, eu comecei a lê-lo por versão de inglês, e porque eu não tive acesso à versão original. A minha primeira leitura foi a versão em inglês, e eu logo, né, mas a primeira leitura, como não foi diretamente de português, não tive uma sensação especial. Mas quando eu decidi traduzi-lo e pedi da Fundação Darcy Ribeiro a versão em português, a minha leitura por português me gerou uma grande, me gerou uma grande, como se diz, eu fiquei muito emocionada de ler diretamente de português, especialmente no prefácio, mesmo do prefácio. Eu fiquei super emocionada. Parece que o Tassi me chamou para traduzi-lo. Eu parece que depois de ler diretamente, eu acho que essa língua, né, português, que me aproximei, faz me aproximar dessa obra de uma maneira muito especial. E dali, parece que é uma missão minha, né, da minha vida. Como eu li que essa é a obra da vida do Darcy, né, que sabemos que ela escreveu em 1995, né, já no, na, já bem tarde, né, da sua vida, ela tratou esse livro como obra da vida. E quando eu li essa obra, parece que me foi uma missão da vida para traduzi-lo. E a terceira, desculpa só para terminar, e a terceiro fator, segundo fator é a importância do autor, né? E também essa profundidade do pensamento. Obra em si é uma obra maravilhosa, né? Mas a terceira também, né? Como eu acho que chega o momento de pensar a China e o Brasil, né, numa ótica de sul global. Porque eu acho que Darcy Ribeiro situa a questão brasileira, né, no contexto mais amplo das dificuldades enfrentadas pelo sul global, que agora está muito discutido aqui na China.
o que ressoa fortemente com a China, que também valoriza seu próprio caminho de desenvolvimento autônomo. Então, eu acho que são esses fatores muito importantes para levar a essa decisão de publicá-lo, lançá-lo, no momento muito oportuno, muito certo, que é o Ano Cultural Brasil-China. Não é? Então, aproveitamos esse ano cultural para poder gerar impacto maior, né, na sociedade chinesa, para fazer essa obra se ver não só nos círculo acadêmico, mas em toda a sociedade. Agora, em relação especificamente ao livro e um perfil do autor, no capítulo dedicado à gestação da matriz étnica e social do Brasil, o Darcy Ribeiro ele traz uma metáfora clássica de como o sistema colonial funcionava. Ele diz que era uma máquina de moer gente dentro de um enclave extrativista. O leitor chinês, ele percebe os paralelos entre o passado colonial do Brasil e o século de humilhações que a própria China viveu sob o imperialismo ocidental? Eu acho que sim, porque ambos os países, né, carregam esses traumas, digamos, esses sofrimentos, traumas nacionais, né? No Brasil, né, como esses sofrimentos dos indígenas, povos indígenas e a escravização, né, de africanos, dos negros, né? E na China também tivemos aquela história, né, da agressão externa e a humilhação semi-colonial, né? Então, essa narrativa histórica como de moinho de gente, né? Ou essa máquina de moer gente ressoa facilmente com os leitores chineses, despertando o anseio de que nós temos esse desejo, temos essa perspectiva, né, de buscar de maneira independente e autônoma, né, um país que nós somos uma nação, nação chinesa também sofreu, né, desde quase 100 anos de guerra, né, de luta por independência, por paz. Por isso, eu acho que conseguimos, né, entender o Brasil que o Darcy descreveu, né, essa parte histórica. Mas, claro, para leitores comuns, não era muito fácil de acompanhar o contexto histórico, né, do Brasil. Por isso, durante a tradução, eu coloquei muitos rodapés para dar mais explicações sobre a história do Brasil, porque o Darcy Ribeiro, acho que ele tem múltiplo papel, né? Ele é historiador e é antropólogo, é político, então ela tem uma estratégia ou na escrita, né, de fazer o cruzamento de passado, de atualidade e o futuro. Então, para quem não dominem a história do Brasil, às vezes perde um pouco, né, nas passagens, né, dos parágrafos, porque foi mencionado muitos fatos históricos, figuras históricos, né, e comentários. Por isso, eu coloquei mais de 200 rodapés na tradução. Por isso, eu também, às vezes, tenho conversa direta com os leitores. E eles acham que esse rodapés ajudou bastante. E também deu valor acrescentado para esta obra. Muito bem, estamos apresentando Comunicação SA, que hoje recebe a professora Yan Chaoran, que fala conosco diretamente de Pequim, na China. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes na continuação deste Comunicação SA. Até já.
Olá, estamos de volta com o Comunicação SA, que hoje recebe Yan Chaoron, que fala conosco diretamente de Pequim, na China, e ela que é a tradutora para o mandarim do livro O Povo Brasileiro, do sociólogo Darcy Ribeiro, sociólogo, antropólogo, político, enfim, e também escritor. Professora, eu queria falar um pouco sobre o estilo e a paixão que são presentes no texto de Darcy Ribeiro. O autor ele não escreve como um acadêmico frio. O seu texto ele é apaixonado, ele é poético, é quase profético. Como que foi o processo de calibrar esse tom vibrante e a retórica do Darcy Ribeiro para a norma culta da escrita do mandarim? Eu acho que a tradução, né, em si trata-se de um processo de recriação artística, que busca equilíbrio entre rigor acadêmico e a paixão exuberante, né, exuberante do autor. Então, o essencial é que, como tradutora, eu preciso de preservar é que eu não posso atenuar o vigor do pensamento e a intensidade emocional do autor, né? Em nome da fluência e elegância do chinês, eu não fiz isso. Ah, Porque eu acho que preciso de manter o estilo de escrita do autor. Então, quer dizer, para manter o seu estilo, é preciso de entender muito bem o voz interior do autor, o entender mesmo o seu raciocínio. Então, entendimento do texto original é fundamental e é mais essencial. Sem perceber o que o autor queria dizer, não há não há segundo passo, não existe o trabalho, né? Então, para entender bem o raciocínio do autor, eu fiz muitos esforços durante o processo da tradução. Ah, Em primeiro lugar, eu me preparei bastante para entender o contexto histórico que o autor mencionou. Imagine, eu li 6 livros sobre história do Brasil, escrito por acadêmicos chineses e também livros traduzidos, né, sobre a história do Brasil. 6 livros que eu li para perceber mesmo a evolução histórica. E segunda preparação, o segundo esforço foi pesquisar as referências acadêmicas para interpretar o pensamento do Darcy. Isso também fiz muitas pesquisas. Ah, Durante o dia, né, eu me dei tarefa, né, diária para mim mesmo. Por exemplo, cada dia eu vou traduzir 10 páginas, mas eu vou usar, pelo menos eu usei 2 ou 3 horas na leitura e pesquisa das informações, né, relacionadas. E terceiro esforço, eu acho que também muito importante, é que eu consultei os acadêmicos, tanto chineses como brasileiros, né, que sabem os conceitos que o Darcy propôs. Acho que eu tinha um apoio particular e muito valoroso da professora Gisele Jacon Moreira, que que era assistente do Tarsi, né, quando ele organizou essa obra. Por isso, quando eu tive algumas dificuldades em compreender, por exemplo, cunhatismo ou outros conceitos, eu enviei um e-mail e discutir com a professora para conferir o meu entendimento. Então, eu acho que a primeira coisa é entendimento do texto original e como se diz, manter a linguagem aproximada
do estilo do leitor, eu acho que para mim não foi tão difícil, porque o chinês, né, é uma língua muito rica. E daí, no texto, eu percebi quais são os parágrafos com mais rigor acadêmico e quais são os parágrafos que têm um estilo mais literário, digamos. Eu percebi a diferença do estilo dentro deles. Selecionei um estilo em chinês, para mim não foi difícil. Agora, a China é um país que é marcado historicamente pela hegemonia Han e pela continuidade ancestral. Como que o leitor chinês ele interpreta a proposta de um país cuja identidade ela é fundada na miscigenação e na fusão de três matizes tão distintas e tão distantes como a indígena, a africana e a europeia? Eu acho que esse livro, sim, nós somos duas nações, né, muito diferentes. A China, nós somos uma nação chinesa, mas com também com diversidade, né, étnica também. E a civilização sempre da China é contínua, né? 5.000 anos de civilização contínua. Parece muito diferente do Brasil, né? Mas para mim, acho que não vai ser, não seria difícil entender o contexto do Brasil, porque o livro em si foi escrita, né, ah, claramente. Para mim, a linguagem que o Tassi usou também como se diz, facilita a leitura do leitor. Ah, e também entendemos se nós se nós e com a minha rodapé as minhas rodapés eu acho que não seria difícil porque o livro em si já explicou, né, como foi esse processo de miscigenação, miscigenação, né? Ah, então, para mim não foi difícil. Agora, o Darcy, ele enxerga na criatividade do brasileiro o que ele fala de força civilizatória. Para a sociedade chinesa, que valoriza muito a disciplina e o esforço coletivo, como que essa, vamos chamar assim, de alegria popular, ela é interpretada? Ela é vista como uma potência ou ela é uma falta de organização? Eu acho que mais provavelmente será interpretada como uma energia cultural, singular, né? Particular, uma sabedoria de sobrevivência. Ela decorre de resiliência cultural, do povo brasileiro diante das enormes desigualdades sociais e traumas históricos, sendo uma força civilizatória, né, compatível com o ambiente tropical, a estrutura social aberta e o estado de uma nação em formação ou em fazimento. Eu acho que nós não entendemos, né, como um sempre pesquisa ou desorganização, não, mas é um pensamento, né? É uma pensamento ou uma coisa particular da cultura. E eu acho que podemos aprender com esta cultura, não é? Que aproveitar a vida, gozar a vida, não é? Acho que nós chineses somos disciplinadas de alguma maneira, mas também temos essa alegria, né? Como os brasileiros têm, né? Valorizamos muito os momentos familiares, valorizamos esses convívios, né? Com a comunidade. Eu acho que temos coisas muito semelhantes. Temos diferenças, mas também temos valores semelhantes. Esse valor que ambas as partes valorizamos, né? Muita família, e também acho que esse rigor para o trabalho também os brasileiros têm, não é? Essa disciplina também os brasileiros têm. Não podemos generalizar ou fazer muito estereótipos, né, dos diferentes povos, mas temos que buscar o que temos em comum, não é?
não podemos só ter alguns adjetivos para descrever um povo ou outro povo. É a minha opinião. Muito bem, nós estamos apresentando Comunicação SA, que hoje recebe a professora Yan Chaoron, que fala conosco diretamente da cidade de Pequim, na China. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes com o Comunicação SA. Até já. A 10ª edição do Prêmio Jatobá Piar chega em 2026, com ainda mais oportunidades para destacar o melhor da comunicação corporativa no Brasil e América Latina e Hispânica. São 42 categorias à sua escolha. 12 são voltadas para organizações empresariais e públicas, outras 12 para grandes agências e mais 12 dedicadas a agências boutique. O prêmio também avança internacionalmente, com 5 categorias exclusivas para a vertical América Latina e Hispânica. E traz ainda uma categoria especial para cases sobre a Copa FIFA 2026, aberta a todos os participantes. Sem contar os prêmios especiais, como o Case Regional do Ano em cada região do país, além dos reconhecimentos de organizações do ano e cases do ano, destinados aos trabalhos mais bem colocados nas 4 verticais da premiação. Prêmio Jatobá Piar 2026. Mais categorias, mais alcance, mais reconhecimento para o seu case de comunicação. Olá, estamos de volta com o Comunicação SA, que hoje recebe a professora Yan Chaoron, que fala conosco diretamente de Pequim, na China. Ela que é a tradutora para o mandarim do livro O Povo Brasileiro, do sociólogo Darcy Ribeiro. Professora, vamos partir um pouquinho agora para as questões geopolíticas. Diante do fortalecimento dos BRICS, como a visão do mundo de Darcy Ribeiro, de um país soberano e não alinhado, como que isso ressoa com o projeto chinês de uma ordem mundial multipolar? Eu acho que ambos os países buscam, né, romper com a ordem internacional centrada no Ocidente. Ah, Porque Darcy Ribeiro também defende que a América Latina deve seguir o seu próprio caminho de desenvolvimento, né, autônomo. Então, opondo-se à dependência das grandes potências. Ah, eu acho que o que alinha com o ideal chinês de um mundo mais justo e multipolar. Então, nós temos um conceito de comunidade, de criar uma comunidade para futuro compartilhado, né, pelo ser humano. Quer dizer, também temos ah, que a China busca, né, esse, ah, as coisas comuns, né, com todas as nações, e gostaria de cooperar com outros países, como o Brasil, para lutar por um mundo melhor, não é? Então, eu acho que nesse sentido, acho que os pensamentos que Darcy representou, eu já se alinha com os pensamentos chineses, né, atualmente de criar um mundo melhor e nós também, né, estamos a construir a nossa sociedade, a nossa socialismo, né, com características chinesas, buscamos o nosso próprio caminho de modernização. Eu acho que nesse sentido, né, dois países estão fazendo esforços, seus próprios esforços e, nesse sentido, compartilha, né, objetivos semelhantes. Professora, o Darcy Ribeiro ele foi também uma figura importante em um período bastante delicado da nossa história, da história brasileira, em especial no governo João Goulart, que, enquanto vice-presidente do Brasil,
e promoveu uma importante aproximação com a China em 1961, pouco antes dele assumir a presidência da República por conta da renúncia de Jânio Quadros. Aquilo foi um marco histórico. Embora o Darcy Ribeiro não estivesse na comitiva oficial que visitou Pequim em 1961, por estar focado ali na criação da Universidade de Brasília, ele se tornou um braço direito do João Goulart e na presidência da República e articulador da política externa independente. É como a historiografia ou os estudos acadêmicos na China, eles registram essa missão de 1961 e esse primeiro aceno de autonomia do Brasil. A visita do João Goulart à China, né, em 1961 é registrada pela narrativa acadêmica chinesa como um ponto de virada, né, e um marco nas relações sino-brasileiras, marcando o passo autônomo do Brasil ao superar a ideologia da Guerra Fria e buscar laços mais estreitos com a nova China. A visita do Goulart, né, em 1961 foi histórico mesmo, porque foi primeiro líder, né, de um país da América Latina para visitar a China. Então, eu até fui reler, né, os artigos que registrou esse evento. Então, há um detalhe que me interessou bastante, né? Registrou a conversa entre Mao Zedong e o João Goulart sobre a visita. Mao Zedong falou, né? Na América do Norte existem Estados Unidos americanos. Então, na América do Sul, porque não surgiu um país, né, como Estados América Latinos, que tem mais desenvolvido, né? E Mao valorizou a potência do desenvolvimento do Brasil e teve quer dizer, uma boa expectativa do desenvolvimento do Brasil naquela época. Eu via registro da conversa entre Mao e João Goulart, eu acho bastante interessante. Então, eu acho que e também os estudos relevantes geralmente reconhecem a visão prospectiva dessa ação e o papel. Mas, por exemplo, o Darcy Ribeiro não foi muito mencionado, porque eu acho que não, aqui na China não há muitas referências, né, ou documentos que mencionou o Darcy Ribeiro. Ah, eu fui até consultar, consultei os livros históricos escritos pelos acadêmicos chineses, mas não, Darcy Ribeiro não foi muito mencionado. Quase ninguém mencionou Darcy. Mas depois do lançamento do povo brasileiro, né? Porque depois do lançamento, eu e o presidente de Darcy Ribeiro, senhor José da Cunha, e vice-presidente professora Gisele Jacon, e também a jornalista Maria Buzer, nós formamos uma pequena delegação para visitar 8 universidades para divulgar esse livro, para conversar com os acadêmicos e também os alunos, professores, e todos valorizaram o valor desse livro e também o valor do pensamento de Darcy Ribeiro. E na semana passada eu acabei de dar uma palestra na Associação de Ciências Sociais, aqui, Associação Nacional, né, de Ciências Sociais aqui na China, participaram mais de 10 acadêmicos e pessoas que vêm do setor editorial e também das empresas. E todos ficaram muito admirados com o trabalho do Darcy e quer dizer, essa boa qualidade desse livro.
né? Não somente da qualidade da tradução, né? Mas o livro original em si, todos adoraram. Durante a nossa grande jornada de visitas, todos adoraram. E até vários acadêmicos disseram para mim, eles queriam estudar mais sobre Darcy e o seu pensamento. E nas diversos seminários, quase em todos os eventos, todos, né, me falaram, Silvia, você tem que traduzir mais, para trazer mais obras desse tipo, né, que realmente escrito pelos acadêmicos, pelos pensadores brasileiros, porque precisamos disso, precisamos de entender, né, a partir da ótica, da visão dos acadêmicos locais, né? Então, eu acho que com o tempo, eu própria, né, com essa grande jornada de visitas a diversas universidades, eu já levei a Darcy para ser conhecida, e esse livro para ser conhecida, para falar a sua, como se esse livro foi muito popular, muito bem acolhida, pelo menos no círculo acadêmico. Eu vou falar uma boa notícia, que primeira impressão de 1.500 livros já foram esgotados. Então, assim, de 2 meses, somente de 2 meses já foram esgotados. E já ocupou no segundo lugar dos livros do gênero histórico, né? Na maior livraria online, Dangdang, esse site. Quer dizer, esse livro foi muito procurado aqui na China. E nas redes sociais também. Em Xiaohongshu, eu vi muitos leitores postou comentários, né, de como eles gostaram esse livro. Então, quer dizer, o feedback foi bastante positivo. Eu acho que Darcy Ribeiro vai, a partir desse livro, né, vai ser conhecida. Eu acho que já fizemos tudo para um acadêmico, um pensador, né, brasileiro a ser conhecido aqui na China. Professora, quando o Darcy Ribeiro assumiu a chefia da Casa Civil do presidente João Goulart, o governo brasileiro passa a defender abertamente o não alinhamento e o comércio com o bloco socialista. E o que acabou até sendo usado como um pretexto para o golpe de 1964. Na recepção do livro na China, hoje, os leitores chineses, eles compreendem o Darcy Ribeiro como essa figura política que pagou com exílio a tentativa de aproximar o Brasil do Sul Global? Eu acho que, porque depois desse livro, né, tem uma parte que falou todo o percurso, né, do Darcy Ribeiro. Eu acho que os leitores podem acompanhar o seu percurso, né, da sua carreira como acadêmica e como acadêmico, como político. Mas eu acho que antes, como eu já falei, tinha pouca informação sobre Darcy Ribeiro. É a primeira vez, né, que Darcy e a sua obra que foi introduzida aqui para a China. Então, eu acho que a publicação deste livro marca o início de uma tipo de valorização, né, por parte dos leitores chineses da perspectiva do sul global para como se diz, para reexaminar a história e a identidade do Brasil por meio do pensamento de Darcy Ribeiro. Ao mesmo tempo, espero que essa obra seja o ponto de partida para que no futuro mais autores e pensadores brasileiros sejam sistematicamente traduzidos e introduzidos na China. Então, enriquecendo ainda mais o diálogo acadêmico e intelectual entre os dois países. Então,
acho que, ao conhecerem a trajetória de exílio e o pensamento de Darcy Ribeiro, os leitores chineses associarão o seu destino, né, à tradição intelectual dos países do sul global, que resiste à hegemonia, né, e a busca da autonomia, compreendendo assim mais profundamente a coragem política por trás da sua obra. Eu acho que, depois de ler esse livro, acho que os leitores chineses conseguem perceber, né, a sua trajetória e o seu pensamento. Eu acho que o Darcy se esforça muito para explicar o que é brasilidade. O que é essa nação, né? É uma nação em fazimento, mas o que é esse país sofreu tanto, mas com grande potencial, porque tem essa diversidade cultural, tem tudo essa capacidade criativa. Acho que esse livro deixou para nós, depois de conversar com diversos leitores, muitos leitores me falaram que não é um livro muito, quer dizer, muito superficial. É um livro que faz nos pensar. E admiramos ele como um acadêmico ou um político, porque ela tem coragem de enfrentar, né, a falha, digamos, as coisas que são alguns que consideramos defeitos, né, de um país, enfrentar diretamente o problema, enfrentar diretamente o sofrimento, mas não perde nunca a esperança. E isso nós tocamos, sabe? Esses aspectos tocam no nosso coração. E eu acho que eu e os leitores chineses temos a mesma sensação que o Brasil, através, né, desse livro, vemos um Brasil, né, corajoso e criativo, de buscar o seu próprio caminho de desenvolvimento. Mesmo enfrentam agora, né, como qualquer sociedade, enfrentam os seus próprios problemas, dificuldades. Mas mesmo assim, através da obra, nós entendemos o Brasil como uma nação que tem vontade de se unir todas as forças para lutar para o seu futuro. Pelo menos para essa obra em si, que transmite essa informação para nós. Muito bem, nós estamos apresentando Comunicação SA, que hoje recebe a professora Yan Chaorong, que fala conosco diretamente de Pequim, na China. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes com a última parte deste Comunicação SA. Até já! Presente há mais de 30 anos no mercado, a Mega Brasil Comunicação é considerada por muitos um hub de ações e experiências que agregam valor à cultura corporativa e valorizam o desempenho dos profissionais desse setor. Mas afinal, o que é realmente a Mega Brasil? Mega Brasil é notícia. Mega Brasil é editoria. Mega Brasil é evento. Mega Brasil é reconhecimento. Mega Brasil é informação. Mega Brasil é comunicação. Mega Brasil. A história da comunicação passa por aqui.
Olá, estamos de volta com Comunicação SA, que hoje recebe a professora Yan Chaoron, que fala conosco diretamente de Pequim, na China. Ela é a tradutora para o mandarim do livro O Povo Brasileiro, do sociólogo Darcy Ribeiro. Professora, qual capítulo ou passagem do livro foi mais emocionante ou intelectualmente mais desafiadora de traduzir? Desafiadora, eu acho que não, né? Porque depois de tanta preparação, tanta leitura, eu compreendi ah, todas as passagens, ok? Por isso, acho que não desafiadora de todo, mas venci tudo, quer dizer, venci tudo. Mas os trechos, né, que mais me toca mais, né, são as explicações, as suas aportagens sobre os seus conceitos teóricos, né, centrais, como povo novo, Brasil como um povo novo, ou um povo de fazimento, né? Esse conceito que me deu grande, como dizer, iluminação, assim, né? Para eu entender melhor esse país e também os conceitos como ninguém-dade, né? De como essa nação foi criada, baseada de um certa de ninguém-dade, e a formação de essa evolução, né, da formação da identidade do povo como neo-brasileiro, brasileiro, né, esses conceitos. ah, eu acho que tudo me enriqueceu, né, ah, o meu entendimento sobre esse país. Por isso, também eu também fui muitas vezes perguntada, não é, qual capítulo é mais valioso para ler? Se seleciona um. Eu sempre respondo todos, por favor, todos os capítulos, né? Mas eu gostei, se eu precisar realmente escolher um capítulo, eu acho que é o último capítulo, capítulo 5, né, para explicar, parece como uma conclusão, né, como é o Brasil, né, como é essa nação. Ah, então, a, mesmo o último parágrafo, eu acho que foi muito bem escrito, que é falando, deixa eu ver, que em chinês também usei, né, toda a minha capacidade, né, a minha conhecimento de chinês para traduzi-lo de uma maneira muito bonita. Que dizer essa expressão de nova Roma, uma nova Roma tropical, né, e essa abordagem de nova civilização. Brasil como uma nova civilização. Quer dizer, o último parágrafo, o último capítulo me deixou uma visão com muita esperança dessa nação, né? Que leva-me como um estrangeiro, né? Muita admiração como para essa nação. Então, o último capítulo me tocou bastante. E também o mais emocionante também, né? Quando ela fala as passagens em que o Darcy descreve como as camadas, né, populares, por exemplo, esses mestiços pobres, indígenas, descendentes de escravos africanos, como elas suportaram o sofrimento, né, em última instância, forjaram a identidade coletiva brasileira. Repleta, porque essa passagem repleta de profunda compaixão pelos oprimidos, né? E a indignação contra a injustiça. Então, essas passagens me tocou profundamente, né, no coração, quando eu li esses capítulos. Mas todos os capítulos trouxe uma visão muito aprofundada, né? Primeiro capítulo é mais antropólogo, né? Histórico,
e o segundo deles mais de uma visão mais sociólogo. E depois, né, também tem esse capítulo 4 que fala sobre diferentes regiões culturais, né? Você mais fala da questão cultural, econômico, são todos maravilhosos. Eu recomendei aos leitores ler todo. Essa sua observação aqui nos leva a uma outra questão, né? Que é sobre uma obra tão densa, muda também quem faz a tradução, né? Então, o que eu pergunto à senhora é como que o mergulho na mente de Darcy Ribeiro mudou a sua própria percepção sobre o Brasil e sobre os brasileiros, levando em conta que a senhora já viveu aqui no Brasil por um período, né? Porque eu acho que para mim foi uma experiência que reformulou a minha percepção sobre o Brasil. Me trouxe uma visão muito diferente do Brasil, mesmo que eu ah, como eu tivesse vivido, não sei se a conjugação está certa, lá no Brasil, né? Porque a tradução me fez compreender mais profundamente que o Brasil não é um país simplesmente montado, quer dizer, montado de diferentes grupos étnicos, né? A sua entidade, né, foi forjada ao longo de uma história longa, marcada por conflitos e desigualdades. E a alegria, não é, dos brasileiros deixou de ser apenas produto do sol e das praias para se tornar resiliência diante do trauma, do sofrimento. Agora eu tenho uma visão muito diferente de alegria que eu percebi dos brasileiros. Como eu já falei, acho que é uma coisa cultural, é quer dizer, uma criatividade, né? De algum determinado contexto histórico cultural. Então não é uma alegria superficial, é uma atitude da vida, não é? E também essa questão da mestiçagem, não é? Deixou de ser apenas uma característica racial, mas para se tornar um conceito filosófico que carrega dor e renascimento. Então, para mim, é uma visão mudada. Levou para mim uma percepção, acho que já bem diferente. Quase como um DNA que se passa de geração a geração, não é mesmo? Para, para encerrarmos, professora, se o Darcy Ribeiro ele estivesse vivo hoje e pudesse ver aí o seu livro publicado em mandarim, o que a senhora acha que ele diria aos leitores chineses sobre o futuro da amizade entre esses dois povos? Sabe, eu ouvi a professora Gisele e também a senhora José da Cunha, elas comentaram que Tassi, na verdade, queria muito de visitar a China, mas não teve essa chance, não é? Acabou de não vir à China. E também falamos muito dele durante nossos convívios aqui, quase um mês aqui na China, ou 3 semanas de viagem em conjunto. Então, pelo que Taxi, para mim, já se tornou um velho amigo, né, pelo trabalho de tradução e pelas discussões levadas, né, entre mim e os amigos deles, assistentes deles. Talvez, se ela tivesse chance, né, provavelmente diria, já não somos pontos silenciosos no mundo mundial, né? Estamos nos tornando protagonistas da história uns dos outros. Talvez, não é? Acho que a China e o Brasil, né, já parece que não, já não são dois, quer dizer, amigos, né, ou desconhecidos, mas já somos amigos, que já participamos na história uns aos outros.
né? Então, acho que ela enfatizaria que o futuro da amizade entre a China e o Brasil, esses dois gigantes do sul global, não está em replicar modelos existentes, mas em criar juntos uma nova forma de diálogo civilizatório em condição de igualdade. Essa é precisamente uma das bases para a construção ou co-construção de um mundo mais justo e plural. Muito bem, e assim chegamos ao final deste Comunicação S.A., que recebeu a professora Yan Chaoran, tradutora para o mandarim do livro O Povo Brasileiro, do sociólogo Darcy Ribeiro, e que aqui conversou conosco diretamente de Pequim, na China. Yan Laoshi, Gancianin Tianjia, Comunicação S.A. de Uau! Emon. Parabéns ao seu mandarim! Fantástico, Marco! Fantástico! Já tem Obrigado. mandarim avançado. Obrigado, professora, por Delícia. participar aqui do Comunicação S.A. Obrigada. Sim, foi um prazer. E espero que, né, mais pessoas visitem a China, né, para nós tornarmos todos esse ponte de diálogo. Não só através do livro, mas através dessa conversa interpessoal, não é? Muito bem, muito obrigado a você também que esteve conosco até aqui. Semana que vem tem mais Comunicação S.A. Até lá.